Irmãos, só se falhar isso. Deixa eu sair daqui. Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Obrigado. Vamos abrir a palavra do Senhor. Segunda Crônicas, meus irmãos, capítulo 32. Segundas Crônicas, capítulo 32, vamos ler dos versos 24 ao 26. Diz assim um texto, irmãos. Segundas Crônicas, capítulo 32, dos versos 24 ao 26. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou e deu-lhe um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus altíssimo e único, a Ti, Senhor Deus, elevamos nossas orações na certeza de que o Senhor as ouve. Ó Senhor Deus, conduza-nos nesta noite, neste culto, agora na pregação da Tua santa palavra, para que todas as coisas que forem aqui pregadas encontrem coração, terra boa, para que o Espírito de Deus possa arar e colher, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Senhor, visite-nos, Deus, essa noite, poderosamente. Que a verdade, Senhor Deus, provoque mudanças em nós. Que a igreja cresça e seja edificada no Senhor pela palavra poderosa do Senhor. Fale conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus nós suplicamos. Que o Senhor seja glorificado essa noite. Que o Teu nome seja exaltado. Que os nossos lábios proclamem o nome do Senhor com alegria e com grande glória, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero tratar com vocês sobre uma doutrina das mais importantes doutrinas das Escrituras e também das doutrinas que mais causam impacto na nossa vida quando nós conseguimos compreendê-la corretamente. Eu lembro de uma ocasião, irmãos, que eu inclusive já relatei aqui. Eu acho que eu tenho que começar a pensar em novas ilustrações, né? Porque eu estou repetindo as ilustrações. Mas essa é muito boa, porque é muito parecida com o que eu quero dizer para vocês nessa introdução. E foi justamente uma vez eu estava sentado, conversando com um dos meus professores do seminário, e
Foi assim que eu cheguei no seminário no ano de 2005, se eu não me engano, e eu estava estudando muito a doutrina da eleição, da predestinação, e muito empolgado com aquilo, aprendendo novas coisas, mas ao mesmo tempo me desligando de coisas equivocadas, que por muito tempo eu acabei pensando que fosse a verdade de Deus. Eu já estava muito seguro quanto à doutrina da predestinação, estava muito seguro quanto aos 5 pontos do calvinismo. Na verdade, eu estava muito seguro em relação a 4 pontos do calvinismo. Mas em relação à expiação limitada de Cristo, uma doutrina maravilhosa, eu ainda lutava com ela. Na altura em que eu tive essa conversa com o meu professor, eu já havia compreendido essa doutrina, mas eu lembro que até um pouco antes disso eu ainda lutava. Eu dizia, mas Senhor, como pode isso ser verdade? E eu li as passagens e via que era verdade. Está na Bíblia. Mas ao mesmo tempo, aqueles pensamentos antigos diziam, isso é injustiça, isso não pode ser, etc, etc. E eu lembro que nessa conversa, quando eu estava falando para ele da alegria que eu estava sentindo de ter conhecido essas doutrinas maravilhosas lá atrás, no passado, como elas mudaram minha vida, ele disse, isso é como se fosse uma nova conversão, não é? Não é uma nova conversão, mas parece que você acabou de conhecer o evangelho da graça de Deus de verdade. Parece que toda a Bíblia passou a fazer sentido, ter exatidão. Você olha para as Escrituras e você agora entende. E eu disse, é exatamente isso. Tudo agora faz sentido. Essa doutrina que eu quero tratar com vocês essa noite, apesar da maravilha da doutrina da expiação limitada ou definida, não é essa doutrina. Talvez você pense, o pastor vai pregar hoje sobre a doutrina da predestinação, porque ela é mesmo maravilhosa. Não é. Essa doutrina que eu quero trazer a vocês hoje, a doutrina da predestinação está dentro dela, depende dela. Talvez você pense, o pastor vai pregar sobre a salvação, ele vai pregar sobre a morte de Jesus Cristo. Irmãos, essa doutrina que eu vou pregar, ela abarca a doutrina da salvação. A doutrina da salvação está dentro dela, depende dela. E é uma doutrina maravilhosa. É a doutrina da providência de Deus, a doutrina que aprendemos pelas Escrituras Sagradas de que o Senhor, o Deus do universo, ele não só criou todas as coisas, mas ele governa e dispõe como quer, sustenta todas as coisas com seu poder. Pense um pouco na criação. Pense um pouco na vida humana. Deus criou o homem, mas Deus também sustenta o homem vivo. Nós só estamos vivos agora mesmo porque há um poder divino que nos sustenta, nos mantém vivos. Mas a providência de Deus também ensina que Deus governa o homem. Ele governa a nós mesmos como criaturas, de uma forma miraculosa, irmãos, e de uma forma poderosíssima. Há um poder de Deus que governa a vida de cada homem e mulher sobre a face da terra. A doutrina da providência ensina que Deus, na verdade, governa todas as coisas, não só a vida humana, mas tudo que foi criado, desde as coisas sem vida, inanimadas, desde os planetas, desde as estrelas, a Via Láctea, desde tudo, desde a água, desde as montanhas, tudo Deus criou e controla e governa todas as coisas. Então a doutrina da providência, de fato, ela é maravilhosa. Porém, ela se torna ainda mais especial quando você começa a entender os desdobramentos dessa doutrina na nossa vida diária, na nossa vida cristã.
Às vezes nós pensamos que a doutrina da providência tem a ver apenas com essas coisas que eu falei agora de maneira muito genérica. Ah, Deus criou, então Deus também governa tudo e Deus sustenta tudo. Isso é a providência de Deus. Irmãos, todas as coisas que acontecem, das mais mínimas que você possa imaginar, as grandes coisas que acontecem, todas elas estão dentro da providência de Deus. Elas acontecem por um decreto de Deus na eternidade. Deus, na eternidade, determinou que tais coisas acontecessem, mas é a providência divina, esse poder de Deus que faz com que elas aconteçam no tempo que Deus determinou que elas acontecessem. Um exemplo prático é: você veio para a igreja essa noite. Isso estava decretado na eternidade. Mas a providência de Deus, ela agiu de tal forma sobre todas as coisas para que tudo desse certo de você estar aqui hoje à noite. Isso é a providência. O pneu do carro não furou, a bateria deu certo, você não adoeceu, etc. Tudo deu certo. Não houve problema no trânsito. Tudo deu certo para você chegar aqui essa noite. Isso é a providência de Deus. Mas essa doutrina da providência, os desdobramentos dela são também algo muito delicados e especiais. Porque até mesmo nas coisas que nós achamos que não tem a mão de Deus ou a providência divina, elas estão lá. Até mesmo nas coisas que são contrárias a nós, cristãos, o povo de Deus, a providência de Deus está lá no meio delas, destas coisas todas, operando, trabalhando, movendo, para que tudo seja como Deus quer. Os nossos pais, batistas reformados, escreveram na Confissão de Fé de 1689 um capítulo inteiro tratando sobre a doutrina da divina providência. São 7 parágrafos ensinando sobre a providência de Deus. Eu quero destacar aqui o parágrafo 5º dessa confissão e trabalhar com essa perspectiva, tendo em vista o texto que nós acabamos de ler de 2 Crônicas. Nossos pais escreveram o seguinte: o Deus muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano de seus corações, para que eles sejam humilhados e para elevá-los a uma dependência mais íntima e constante de seu próprio auxílio, e para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado, e para outros santos e justos fins. Os batistas aqui, nessa passagem da confissão, estão dizendo que Deus, na sua providência maravilhosa, ele deixa os próprios cristãos, o povo de Deus, entregue aos seus próprios corações pecaminosos, com a intenção de fazer com isso justiça pelos pecados anteriores cometidos, ou para que nós mesmos cristãos possamos conhecer de perto a miséria do nosso próprio pecado, entender como o pecado é de fato mau e terrível nos nossos próprios ossos, na nossa própria vida, e com isso nos fazer mais dependente dele, de Deus, do Senhor, para o perdão, para o arrependimento, para o crescimento. Também para nos tornar mais vigilantes contra futuras ocasiões de pecado, que venhamos a passar por elas, para não cair nelas, para estarmos atentos contra elas, ou para qualquer outro fim que seja da vontade de Deus.
Agora olhe para o texto que lemos de Crônicas. Nós já temos uma ideia aqui desse mover da providência de Deus em ocasiões especiais como essa. Aqui, irmãos, nós temos uma passagem que fala do rei Ezequias. O rei Ezequias é um dos reis bons que a Escritura apresenta. Um dos reis que temia a Deus, que amava o Senhor, que estava disposto a obedecer a Deus. Mas ele era um homem como nós. Ele era um homem que tinha um coração inclinado para o mal, como eu e você temos. Ele era um homem que pecava. Ele não era um super-homem. Ele não era impecável. Ele não era perfeito. Ele era um homem que temia Deus, mas trazia em si mesmo as dores do pecado na sua alma, na sua natureza caída. Portanto, pecava contra Deus. E o texto diz, nesta ocasião aqui que se passa, que o rei Ezequias havia sido muito abençoado. Na ocasião anterior a esta passagem é relatado uma ocasião de guerra em que o rei Senaqueribe, que era um rei da Assíria, ele havia cercado a Jerusalém e ele ia destruir Jerusalém. Isso parece muito com a história que nós falamos hoje pela manhã, em que o rei Ben-Hadad cerca a Samaria, mas aqui é Jerusalém, aqui é o outro reino, é Judá, e é um outro rei, Senaqueribe. Mas é a mesma coisa no final das contas. O rei Senaqueribe está ali, o rei poderoso da Assíria, poderosa Assíria, temida Assíria, carrasca, cruel. Eles estão ali circulando Jerusalém, e o rei diz, nós vamos destruir. E manda mensageiros para lá. E o rei diz, entreguem-se, porque todas as nações que nós já passamos por elas e conquistamos, nenhum Deus pôde livrá-los de nossas mãos. Nós vamos destruí-los, amassá-los, oprimi-los. Não há Deus que possa livrar vocês. Não adianta vocês clamarem ao seu Deus. Ninguém vai livrá-los das minhas mãos. Eu acho que essas coisas assim, irmãos, o Senhor, o nosso Deus, ele, na sua providência, olha aqui a providência de Deus agindo aqui. Ele vai mostrar o seu poder de maneira ainda mais extraordinária. Se você lembrar de Crônicas, aliás, de 1 Reis, que nós falamos hoje pela manhã, o Senhor Deus, ele destrói os exércitos de Ben-Hadad com os meninos de Israel. Lembram disso? O rei pergunta, Senhor, como isso vai acontecer? Não temos exército aqui. Com os garotos. Os garotos vão destruir os soldados bem armados, porque eu, o Senhor, darei a vitória. E agora chega Senaqueribe, mais poderoso e muito do que Ben-Hadad, cruel, e diz, não há Deus que possa livrar vocês das minhas mãos. Nós vamos amassar e destruir, queimar Jerusalém. E sabe o que Deus faz, irmãos? Deus não manda garotos para destruir Senaqueribe. O texto diz que durante a noite, Deus corta os soldados de Senaqueribe. Deus mata os soldados de Senaqueribe. Sem ninguém. Sem uma mão humana, sem uma espada, sem nada. Deus simplesmente envia o seu poder maravilhoso e fere Senaqueribe e seus soldados. E o texto diz que o rei fica humilhado e volta para sua terra, para a Síria. O rei de Jerusalém era Ezequias aqui. E ele estava cercado. Ele havia consultado o profeta Isaías. E haviam juntos orado ao Senhor. E Deus fez isso que fez aqui. Mas o que aconteceu? Ezequias inflamou o seu próprio coração. Orgulho, irmãos, é uma derrota. Precede a ruína. Quando o rei viu a vitória esmagadora, sem mover uma palha, sem gastar um centavo, ele disse, eu sou o cara.
Deus está comigo, eu sou o cara, ninguém vai entrar aqui, porque eu sou Ezequias o rei, e o Senhor está comigo, e nada vai acontecer. E ele inchou o seu peito de rei, de autoridade, e disse, nada vai acontecer. Olha agora de novo para o verso 24 do capítulo 32 de Crônicas. Naqueles dias daquela grande vitória, veja o que aconteceu com ele. Ezequias ficou enfermo para a morte. A primeira coisa que aconteceu aqui é que ele adoeceu. E aqui a escritura não está falando de uma doença qualquer. Não foi uma simples febre que teve o rei Ezequias. Ele simplesmente estava são e de repente cai doente. E cai doente para a morte. Ele está com uma doença fatal, mortal. A escritura diz que ele vai morrer, ele adoece para a morte. A escritura está falando de uma doença que não tem recuperação, não tem cura. Ele ia morrer com essa enfermidade, irmãos. Aquele rei tão orgulhoso, aquele rei que havia visto a grande vitória de Deus, de repente adoece para a morte. Mas a escritura diz que ele orou ao Senhor Yahvé, que lhe falou e lhe deu um sinal. Veja o texto. E orou ao Senhor, que lhe falou. Deus falou com Ezequias e deu um sinal para Ezequias. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, que sinal foi que Deus deu para Ezequias? Ezequias orou, diz o texto. A Bíblia diz, Deus falou com Ezequias e deu um sinal para Ezequias. Olhe para a passagem seguinte. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ora, o texto diz que o rei, irmãos, Ezequias, que estava doente para a morte, e ora a Deus, e Deus dá um sinal para ele. E que sinal foi esse? O texto diz que esse rei Ezequias, ele não retribuiu ao benefício que Deus deu a ele, que era este sinal. E este sinal era a cura da enfermidade. Era o sinal de que o Senhor estava com ele. Era o sinal de que o Senhor era poderoso para livrá-lo da morte, para curar sua ferida, sua enfermidade fatal. Mas Ezequias não se importou, depois que ficou curado, ele não se importou com o benefício que ele recebeu da parte de Deus. Ele não retribuiu segundo o benefício recebido das mãos do Senhor. Por quê? Veja, porque o coração dele ficou exaltado. Essa parte é muito importante. Entender a reação desse homem após receber tamanha graça da parte de Deus. Mais uma vez, irmãos, Ezequias era o rei e ele poderia consultar todos os médicos do seu reino, se quisesse. Ele tinha diante dele todos os remédios possíveis. Talvez as pessoas mais pobres ali do reino não pudessem conseguir a cura de uma doença, porque não tinham dinheiro para comprar medicamentos, não pudesse ir a uma pessoa capaz de curá-las, etc. Mas o rei poderia. O rei tinha todo o dinheiro necessário. O rei tinha toda a influência. O rei poderia chamar os médicos, os melhores ali, mas a doença era para a morte. Não adiantava remédio aqui. Não adiantava médicos aqui. A doença era para matar o rei Ezequias. O Senhor iria ceifar a vida do rei Ezequias. E ele ora, e Deus dá a ele a cura. Mas ele não retribui. Antes, diz o texto, o coração dele se enche de orgulho. É exatamente, irmãos, nesse ponto que a providência de Deus às vezes age na vida dos cristãos. Age de maneira dolorosa, eu me refiro. Quando você está cheio de si, cheio de orgulho,
achando que é o cara mesmo, que nada pode derrotar você, tocar você. Você é muito abençoado, você diz: eu sou muito abençoado por Deus. Aonde eu toco vira ouro. E as minhas mãos são abençoadas pelo Senhor. E enche-se de orgulho, como se fosse um sujeito especial diante de Deus. E é nesse momento, irmãos, que Deus às vezes nos mostra, pela sua providência, que nós precisamos nos humilhar. Cair diante dele. A providência, quando ela traz dor, como é o caso aqui, mesmo assim, ela é boa para nós. Agora há pouco estava falando com os irmãos sobre a questão da disciplina, que nós devemos olhar para a disciplina como algo bom da parte de Deus para nós. Quando você é disciplinado, irmãos, louve a Deus. Não pelo pecado que você cometeu e por isso foi disciplinado, mas porque Deus disciplinou você pela igreja, para trazer você à sensatez, fazer com que os seus olhos se abram para o pecado que você está cometendo, para a loucura que você vive. Então a disciplina é para dar um choque em você, é para você acordar para a vida, para a realidade, para as coisas necessárias da palavra de Deus. Ela é o remédio amargo que cura a doença, a ferida. A providência de Deus, quando ela vem em ocasiões dolorosas da vida, ela também é boa. Ela é amarga. Como diz o teólogo e pastor John Piper, ela é amarga, mas ela é boa. Ele escreveu um livro chamado Amarga e Doce Providência. Então, às vezes, Deus nos trata como ele vai tratar aqui o rei Ezequias. Ele vai derrubar Ezequias do cavalo, irmãos, porque ele se orgulhou, ele se encheu de orgulho diante de Deus. E em lugar de se humilhar e de agradecer ao Senhor pelo benefício da cura, pela vitória sobre Senaqueribe, ele se enche de orgulho, ele se gaba. Ezequias não retribuiu segundo o benefício que foi feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado, diz o texto. O resultado foi: a providência seria agora amarga sobre ele, para fazê-lo acordar, para fazê-lo entender. Pare um pouquinho aqui, irmãos. Pense agora nessa providência de Deus na sua vida. Pense que às vezes Deus está fazendo exatamente isso com você, ou pode fazer mais tarde isso com você, ou já fez isso com você antes. Ele trouxe momentos amargos na sua vida. Ele trouxe dificuldade para você. Ele trouxe dor a você, porque o seu coração estava exaltado, porque você estava inchado, inflado de pecados, porque o orgulho dominava você, de maneira que você precisava ser abatido, voltar ao chão e reconhecer que você é pó e cinza e que Deus é Deus. Então, para fazer isso, na sua providência maravilhosa, Ele vai enviando a sua mão invisível para cuidar de você, mesmo que a mão te faça gemer um pouco. Deus faz isso. Eu lembro de uma ocasião em que o nosso filho do meio, Marcos Filho, ele havia cortado o dedo. E ele escondeu de mim e da mãe dele durante assim um bom tempo, umas 2, 3 horas mais ou menos. E era um corte muito grande no dedo. Até que ele não pôde mais esconder, porque o negócio estava feio demais, e ele com medo, era um pouco mais velho que o Benjamin, ou da idade do Benjamin, mais ou menos. E ele mostrou para a mãe dele quase enlouquece, me chamou, e eu vi lá que a coisa era feia. Disse: tem que levar já no médico. E aí corremos para o hospital com ele. Quando nós chegamos no hospital, o médico olhou o dedo dele e ele se tremendo todo de medo. Ele é muito medroso para hospital, para médico, né? Se tremendo ali. O médico olhou e: olha, não tem jeito, tem que costurar, fazer aqui a sutura, e quase não sei nem se ainda vai colar, porque já faz tempo, já faz muito tempo.
E ele ficou, não vou fazer, não vou fazer, não, com medo. Mas teve que fazer, e quando o médico começou ali a meter a injeção e a anestesia e tudo, ele apavorado, a primeira dor que acontece é quando a agulhinha entra, depois passa tudo. Assim, irmãos, é a mão da providência divina, como a mão do médico, quando vai começar o trabalho, dói um pouco ali, depois passa. Assim é a mão de Deus na providência, ela é amarga para nós no começo. Nós vamos provar disso por causa do nosso pecado, da nossa própria miséria diante de Deus. E quando essa providência vem sobre nós e nos faz gemer, nos faz observar essas coisas todas, é exatamente nesses momentos que nós devemos refletir. E vocês já perceberam, irmãos, que nós buscamos muito mais a Deus na dor e na agonia do que na bonança? Na verdade, quando as coisas estão bem, às vezes nós nem lembramos de Deus. Nem lembramos. Vamos lembrar assim, ó Deus, obrigado. Pronto, acabou, já agradeci. Vou curtir agora a bonança aqui. Mas quando a coisa está pesada, quando você está passando pelo vale da sombra da morte, você não tira os olhos do Senhor. Você clama, ó Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, perdoa-me. Seja comigo, Senhor. Me ajude, me socorra, envia o teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, em Cristo, me protege, me guarda. É todo o tempo. Você não para de clamar, de orar. Veja, Deus envia essas coisas, irmãos, essa amarga providência para fazer isso com você. Para fazer com que você se volte mais para Ele, dependa mais dEle, clame mais por Ele, se lembre dEle. E também para fazer você olhar para o seu próprio pecado. Porque é nesses momentos, irmãos, que nós pedimos também perdão a Deus. Deus, perdoa minha miséria. Perdoa, Senhor, meu pecado miserável. Perdoa a mentira. Perdoa isso, aquilo. Você começa a colocar diante de Deus toda a sua vida pecaminosa e diz, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A providência amarga serve para isso, irmãos. Um dos motivos pelos quais Deus envia a amargura na nossa vida é para fazer com que você veja os seus pecados, é para te aproximar mais de Deus, é para que você dependa mais e mais de Deus. Sabe aquela pessoa que vai ao médico, por exemplo, e o médico diz, olha, eu sinto muito, eu fiz tudo que era possível, tudo foi feito aqui, todos os médicos, as juntas médicas consultadas, os remédios, olha, eu sinto muito, mas não tem mais o que fazer. Vá para casa, aproveite sua família, os dias que você ainda tem, aí você volta. Como é que você volta? Abatido, não é? Abatido, arrasado. Mas, irmãos, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, mesmo diante dessas notícias, eles sabem, só o Senhor dá o veredito final. Deus, na sua providência, pode mudar essa situação. Não é isso que estamos vendo aqui? Uma doença para a morte. Então, nesses momentos, é exatamente isso que acontece. Quando nós nos exaltamos, Deus envia a sua providência amarga para nos fazer voltar a Ele. Então, ela é boa. Ela é maravilhosa, irmãos. Nós devemos agradecer pelos momentos de aflição e angústia que nós passamos quando eles nos levam a Deus. Veja, não é agradecer pela angústia em si mesma, não é agradecer pelo sofrimento por si mesmo, mas porque este sofrimento nos leva a Deus. Esse sofrimento nos faz olhar para nós e reconhecermos o nosso pecado e olhar para o Salvador e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu pecado, eu estava cego e não vi, eu estava nu e miserável e pequei contra o Senhor, mas agora eu sei. Isso é o poder, irmãos, de um café sem açúcar. Pense na providência como um café amargo.
É assim. Não é gostoso, mas é por meio dele que o Senhor vai manter você acordado, de pé. O que acontece nessa história? O texto no verso 26 diz que depois dessas coisas todas, Ezequias não retribuiu segundo o benefício. Houve ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. A mão de Deus começou ali a ser pesada. E no verso 26, então, não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração. Ora, veja, essa ira, por meio da providência que Deus lançou sobre o rei Ezequias e sobre Jerusalém e Judá, levou o rei Ezequias a reconhecer o seu pecado. Não é isso que o verso 26 nos diz? Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração. No verso 25, o texto diz que o rei Ezequias ficou com o coração exaltado. No verso 26, o texto diz que ele se humilha por causa deste orgulho do coração exaltado que ele teve. O que foi que fez com que o coração exaltado fosse abatido e humilhado diante de Deus? A amarga providência. A mão de Deus trazendo estas coisas todas para trazê-lo de volta à sensatez. Irmãos, Deus faz isso de milhares de maneiras diferentes. Deus não faz isso só de um método, de uma maneira só. Ele faz isso com você de uma forma, com você de outra, com você de outra. Ele vai usando a providência dolorosa, mas boa, para trazer você de volta a Ele. Para fazer com que você reconheça o pecado, reconheça que o seu coração é miserável e olhe para Ele, clame e busque a Ele. O nosso texto diz que Ezequias fez exatamente isso. Ele se humilhou por causa do orgulho do seu coração. Ele, os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio mais sobre eles. Quando vem a humilhação, quando o propósito da providência amarga é atingido, Deus tira o amargor e deixa a doce providência continuar o seu trabalho. Deus usa os instrumentos que Ele quer para fazer você sofrer para voltar a Ele. Qualquer que seja o instrumento. Até os anjos caídos são instrumentos na mão do nosso Deus para a sua doce e amarga providência. Às vezes nós costumamos também atribuir todas as coisas a Satanás, as coisas ruins que acontecem. É o diabo. Aconteceu isso, olha, isso é Satanás, eu tenho certeza. Pode ser, mas ele não faz nada por si mesmo. Ele não pode tocar nos crentes se Deus não permitir na sua providência. Como aprendemos em Jó e em N passagens, especialmente no Antigo Testamento, em que os anjos precisam pedir permissão a Deus. Senhor, deixa eu ir lá e fazer isso. Vá e faça, mas não faça isso e nem isso. Veja, há um limite de atuação dos demônios e esse limite quem põe é o próprio Deus. E mesmo quando Deus permite algum tipo de ação, é para dar cabo na sua providência, naquilo que Deus quer que aconteça. Quando Deus quis provar a fé de Jó, Ele permitiu que Satanás tocasse nele de diversas maneiras, mas não tirasse a vida dele. E o diabo fez tudo com Jó, só não pôde tirar a vida. E Deus permitiu. Isso é a providência, irmãos. Jó sabia que isso tudo estava acontecendo com ele? Por acaso Jó sabia que havia uma disputa cósmica entre Deus e Satanás? Jó sabia que Deus estava provando e para isso permitiu que o diabo o atacasse de maneiras diferentes? Ele não sabia disso.
Mas Deus sabia, e Deus permite, e Deus usa na sua providência estas coisas. E como terminou tudo isso? A amarga providência é retirada, o diabo é colocado para trás, e a doce providência chega na vida de Jó. É assim conosco também. O que nós precisamos aprender essa noite é a lição que os nossos pais batistas escreveram na Confissão de Fé, no parágrafo 5º. Frequentemente, Deus deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e do engano de seus corações. Deus permitiu que o coração de Ezequias se exaltasse, para que ele provasse do veneno que há no próprio coração. Deus permite isso. Então, irmãos, na nossa jornada como filhos de Deus, salvos e remidos, o maior ato da providência em amor já foi feito por nós. Deus não precisa provar que nos ama todo dia, porque Ele já provou, providenciando o seu amado Filho, fazendo dele homem, para que ele morresse em nosso lugar no madeiro. Isso é providência. Por isso eu disse, a doutrina da salvação, ela está dentro da providência divina. Deus determinou desde a eternidade que Jesus morreria pelos nossos pecados. E a providência fez com que naquele momento da história, Cristo viesse ao mundo e fosse para o Calvário e morresse pregado na cruz pelos nossos pecados. Ele nos ama. Apesar da amarga providência, e a amarga providência foi provada pelo seu próprio Filho, Ele nos ama, irmãos. Então, quando você passar pela amarga providência, lembre, apesar dos pesares, Deus me ama. E isso que está acontecendo comigo é para que meus olhos se abram para o meu próprio pecado. Ou talvez Deus queira que eu clame mais a Ele, que eu busque mais a Ele. Deus tem seus motivos para lançar a amargosa providência em nossa vida. Às vezes é nos aproximar. Este servo anda distante. Eu vou trazê-lo para perto de mim. Para isso, eu vou providenciar amargamente que ele venha. E ele faz isso. Às vezes, é para nos castigar por pecados. E para que o castigo do nosso pecado seja, de fato, aplicado em nós, a providência se movimenta para que recebamos ali a paga de pecados e nos arrependamos deles e voltemos ao Senhor. A amarga providência é boa, lembre sempre disso. Não é bom passar por ela. Ninguém tem prazer na dor e no sofrimento, mas o fim último dela é bom e é para a glória de Deus e é para o bem do seu povo. Eu quero finalizar esta pregação, irmãos, lembrando a palavra de Deus que nós lemos aqui essa noite com o irmão Marcelo, quando ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Então não importa o que aconteça, quão amargosa seja a providência de Deus na sua vida, não há condenação mais sobre você, porque o sangue do Cordeiro já foi providenciado e ele está sobre sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos faça atravessar a providência divina com paz e com alegria. Amém. Nós agora vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos.